E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Agora a gente vai continuar a nossa série nova de vídeos, né? Vamos para a segunda parte. Nessa parte eu vou falar um pouco sobre a mudança que a gente vai fazer na movimentação, né? Usando o mesmo exemplo da primeira parte. A gente vai mudar bastante coisa aqui e você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção porque na aula passada foi só uma revisão, basicamente. Nessa daqui a gente vai utilizar algumas coisas novas que provavelmente você ainda não tenha visto. Ou se viu, viu de uma forma diferente. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, a partir de agora, poder utilizar outros valores, né? Além dos múltiplos que a gente estava utilizando anteriormente. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é sair desse esquema de movimentação no eixo e utilizar o sistema básico com HSpeed e VSpeed. Beleza, eu vou trocar todos aqui. VSpeed -4. Certo, dessa forma ele vai começar a se movimentar a partir do HSpeed. Você sabe que ele, assim que a gente aperta aqui, ele começa a se movimentar para um lado e não para até a gente falar que o HSpeed é zero novamente, né? A gente está checando a colisão aqui, mas a gente vai parar de checar a colisão aqui. Já já eu te explico por quê. Você pode estar estranhando, oxe, mas a gente vai se movimentar e não vai checar a colisão? A gente vai checar a colisão, só que um pouco mais à frente. Tá, a gente está se movimentando com 4 aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o código em dois eixos. Primeiramente, a gente vai declarar essa variável de evento, né? A variável i. Vamos colocar um comentário aqui. Horizontal. Opa, horizontal não. Horizontal. Certo. O que a gente vai fazer? Com esse i que a gente declarou, a gente vai pegar o instance place e vai checar a colisão do x com HSpeed, o y com o nosso bloco. O que essa função faz? Ela, ao contrário da placeFree, né, que checa com todos os sólidos, independente de que o objeto seja, né, essa daqui, além da gente poder escolher qual é o objeto, ela retorna o identificador do objeto. Ou seja, se colidiu, ele vai retornar para a variável i qual o objeto que foi. Beleza? Mais para frente eu vou mostrar porque que isso é importante. Ele vai ser importante lá para frente para a gente usar com as plataformas móveis. Então a gente já vai começar a utilizar a partir daqui, porque já é bastante importante, beleza? Então tranquilo, na horizontal aqui a gente checou e guardou, né? Checou se o x mais o HSpeed, né? Que no caso aqui pode ser 4 ou menos 4, dependendo da tecla que a gente pressionar, ele vai checar tanto para a esquerda ou para a direita. Vamos fazer a mesma coisa para vertical. Apagar isso daqui e colocar VSpeed. Beleza. Mas aqui a gente vai incrementar mais uma coisa. A gente vai colocar um laço enquanto i, ou seja, enquanto tiver uma colisão com o bloco na posição que a gente checou, ele vai atualizar esse loop aqui, beleza? E o que a gente vai fazer nesse loop? Quando a gente está checando, né, com essa velocidade que a gente está usando, HSpeed, por exemplo, HSpeed igual a 4, e a gente chega num momento que ele declara que isso aqui é verdadeiro, ou seja, tem uma colisão,
a gente vai diminuir o HSpeed, porque dentre todo esse código aqui no step, ele ainda não movimentou. Apesar de a gente ter colocado esses códigos aqui, ele só vai movimentar depois que o step ter todo acabado, que nem eu falei na primeira aula. Acabou o step, ele vai pegar o valor de VSpeed, HSpeed e do Gravity e adicionar no eixo Y. Então aqui a gente pode manipular o HSpeed da maneira que a gente bem entender. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai reduzir o HSpeed até que ele não seja o suficiente para acontecer a colisão. Ou seja, ele está ali 4 pixels para bater na parede, ou 5.5, porque a gente já pode usar números quebrados e ímpares. Então ele vai diminuir de 1 em 1 até essa condição não ser mais verdadeira, ou seja, i não ter mais nada, ou seja, o i ser nulo aqui, não vai ter guardado nenhum objeto nele, certo? Então o que a gente vai fazer? Você pode falar, então vai reduzir o HSpeed. Então o HSpeed menos 1, é isso que vai acontecer? Não, porque a gente vai ter que reduzir para os dois lados, né? Se a gente só reduzir para um lado, não faz sentido. Então o que a gente vai fazer? Tem uma função chamada sign, né? Que vem de singular, e ela transforma qualquer valor, ou seja, se aqui for 4 o HSpeed, ele vai transformar em 1. Se for menos 4, ele vai transformar em menos 1. Se for 0, ele vai deixar 0 mesmo. Ou seja, todo número que ele pegar, independente da grandeza, menos 1 milhão, vai ser menos 1. 300 mil vai ser 1. Ele vai transformar em singular. Entendeu? Então, com essa função aqui, a gente já consegue diminuir a velocidade quando ele estiver chegando perto da parede. Beleza, mas não é só isso. Quando a gente está tratando de números quebrados, números ímpares que não batem, né, na hora que chegar ali na parede, só isso aqui não vai ser necessário, não vai ser o suficiente, porque vai chegar um momento, por exemplo, que ele vai estar 0.5 e a gente vai diminuir 1, porque quando for 0.5 aqui, se não for 0 e for um 0.001, ele vai deixar 1. Então ele vai tirar 0.5 menos 1 vai dar menos 0.5. Então ele vai começar a voltar para trás. E a gente só quer que ele para. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma condição para caso esse HSpeed que a gente está utilizando for menor do que 1, né? Que é o que a gente está tirando. A gente está tirando de 1 em 1. Se ele for menor que isso, ele tira ele mesmo. Ou seja, se ele for 0.5, ele menos ele é igual a 0. Então aí ele vai parar. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, né? Colocar a nossa condição. If ABS HSpeed menor que 1, HSpeed menos HSpeed. Vai zerar. E se não for isso, ele vai tirar 1. Basicamente é só isso. Caso ele for menor que 1, né, o ABS aqui, o que o ABS faz? Caso o HSpeed seja menos 5, ele aqui vai ser 5. Ele não altera o HSpeed, tá? A função aqui vai retornar 5. Pra gente não precisar fazer para os dois lados, entendeu? Senão a gente teria que checar com menos 1 também. Então aqui ele faz esse trabalho pra gente não precisar ficar checando dos dois lados. A mesma coisa com a função sign, né, que é singular. Beleza, feito isso, nosso problema já estaria resolvido, né? Não, a gente tem mais uma coisa. O i que a gente declarou aqui, ele só foi atualizado uma vez, aqui nessa posição. Se a gente alterar o HSpeed aqui, ele vai mudar de posição e a gente tem que atualizar isso. Então o que a gente faz? Deixa eu voltar aqui. A gente vai atualizar, vai pegar a mesma linha que a gente utilizou ali, a mesma linha, idêntica, e colocar aqui dentro.
Então depois, caso ele modificou o HSpeed, ele vai checar de novo. Ó, nessa nova posição que eu alterei, ele vai estar livre? Ah, não, ele não vai estar livre. Então a gente vai de novo, até ele ficar livre, certo? Então esse aqui que acontece. O que a gente vai fazer agora? Vai copiar e fazer para o vertical, a mesma história. Só vai alterar para VSpeed. VSpeed, VSpeed, VSpeed. Vou pegar esse daqui e alterar para VSpeed, certo? Com isso a gente consegue se movimentar com qualquer valor. Deixa eu colocar aqui 5 só para vocês não acharem que eu tô brincando, né? Então a gente já pode executar para fazer os primeiros testes. Ainda não está completo. A gente vai precisar fazer mais umas alterações. Já eu explico porquê. Mas basicamente a essência do código é isso daí. A gente reduzir o HSpeed e o VSpeed de forma que a gente consiga, né? Cadê? Aqui, certo. Ó, como o HSpeed a gente não está diminuindo, ele está se movendo sem parar, né? Eu clico com a tecla e ele vai direto. Mas você pode ver que já está perfeito, ó. Ele não trava e a gente está utilizando o número 5. A gente já se livrou de uma daquelas aqueles limites que a gente estava preso na primeira parte da nossa aula, certo? Então beleza, essa é a primeira parte, só que a gente não quer que ele fique se movendo aí, né, à toa, né? O que a gente pode fazer aqui de simples, né? A gente pode utilizar o friction. Vamos colocar aqui para ele reduzir 0.5, né? 0.5. Então ele vai reduzir meio por frame, né? Então vamos ver que resultado que dá. E já de quebra a gente já testa os números quebrados. Aí você pode ver que está movimentando, mas ele para depois de um tempo, ó. Beleza, e a gente está utilizando números quebrados, porque ó, ele está se movimentando com fricção, né? Tá leve, né? Ó. E a gente pode movimentar livremente, mesmo com... Ó, aqui chega uma das partes que eu falei, que ainda não está completo. Quando a gente pega uma quina, a gente não tem nenhuma checagem para quina. Por quê? A gente só checa na horizontal e na vertical. A gente não checa na diagonal. Então a gente tem que fazer essa checagem também. Ó, como o Game Maker travou, é porque ele ficou preso em um desses loops aqui. Então a gente vai ter que vir aqui no Game Maker e apertar esse botãozinho aqui, ó, para ele finalizar o processo, certo? Então o que acontece aqui? A gente vai ter que fazer um para diagonal. Vai criar um desse aqui para diagonal para ele não travar. Então a gente vem aqui e coloca diagonal, certo? Aí a gente só acrescenta o HSpeed aqui, certo? Cadê? Aqui a gente coloca o HSpeed também. Só que aí você me fala, então aqui eu vou ter que checar para os dois, certo? Errado, não vai ter que checar para os dois, a não ser que você queira que ele fique preso na quina. Ou seja, se você tiver numa velocidade vertical e horizontal igual, que nem a gente utiliza aqui o mesmo valor, ele vai parar na quina, porque a gente vai estar diminuindo o mesmo tanto na diagonal. Então a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que desistir de um dos eixos. E para top-down, pode ser qualquer um dos eixos. Você pode desligar qualquer um deles. A gente faz isso colocando 0. Assim ele vai, em vez de travar na quina, ele vai passar para baixo ou para cima.
dependendo da velocidade da diagonal que você tá. Se é uma diagonal superior, ele vai ir para cima. Se é uma diagonal inferior, ele vai para baixo, certo? Vamos testar, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá tudo ok, vamos testar. Para frente, quando a gente for utilizar plataforma, aí sim a gente vai copiar o HSpeed aqui da parte horizontal, porque lá fica mais difícil disso acontecer. Beleza? Aqui a gente vai testar. Ó, você pode ver que ele não travou mais. Como é umas velocidades bem baixas, né? É difícil entrar aqui, ó, porque às vezes ele passa, às vezes não, mas ele entra. Você viu que a gente já entrou. É um pouquinho mais difícil agora porque a gente está com fricção. Então ele não tem aqueles múltiplos, né, mais para ficar exatamente certinho para entrar aqui. Então, a partir do momento que você está utilizando números quebrados, fricção, aí já não convém utilizar uma sprite que entra certinho num vão, né? Então a gente tem que diminuir a nossa sprite do player a partir de agora. Ou você pode aumentar a sprite do bloco, você que sabe. Você pode fazer o que você quiser. Mas fica mais difícil ele entrar certinho, né? Ele caber certinho em um vão. Então vamos modificar aqui para 24 por 24 e fica tranquilo, ele vai passar por qualquer vão, certo? Aqui a gente já terminou, né, o que a gente tinha para fazer. A gente pode utilizar agora números quebrados, a gente aprendeu a utilizar a fricção e por enquanto nessa aula é só, mas é o seguinte, a gente vai parar de utilizar a fricção assim que a gente começar a trabalhar com gravidade, porque essa fricção ela afeta tanto o eixo X quanto o eixo Y, e quando a gente está utilizando plataforma, né, gravidade, não é muito legal ver o efeito que isso dá nas caídas, nas subidas. Então a gente vai criar uma fricção só para horizontal, porque a gente vai continuar utilizando fricção também, porque deixa o movimento mais limpo, né? Deixa o movimento mais leve, beleza? Então nessa aula é só. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima.